Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos e hoje leremos o capítulo 8 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. E para você que está me assistindo, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo com alguém. Vou começar hoje aqui mais uma vez com uma oração para que o Espírito Santo fale comigo, fale com você e possamos aprender algo novo nesse dia com a palavra de Deus. Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença. Hoje aqui, Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Hoje eu peço, Pai, que em nome de Jesus nós possamos aprender mais uma vez com a tua palavra. Então eu peço que o Senhor nos ensine. Eu peço, Pai, que o Senhor nos mostre realmente o que podemos colocar em prática no nosso dia a dia através da tua palavra. Então hoje em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos ajude. Amém. Amém? Eu peço também que você faça aí uma oração para que o Senhor fale com você, para que o Senhor Jesus toque realmente no seu coração, na sua mente e você possa aprender mais com a palavra dele. Tá bom? Então pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui. E vamos juntos para mais essa leitura. Romanos capítulo 8 na versão NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, a enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Versículo 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede,
porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Versículo 16. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa um dia em que os filhos de Deus serão revelados. Versículo 20. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que os filhos de Deus, a criação, seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Versículo 25. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Versículo 30. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-lo, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria ou perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro.
Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então esse foi Romanos capítulo 8. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto. Sabe, talvez um versículo que te marcou, uma palavra-chave aí que te chamou a atenção. Então coloque aqui nos comentários para que nós possamos aprender juntos com essa palavra, com esse capítulo da palavra do Senhor. E eu marquei um ponto aqui para que você pense e depois deixe aqui o seu comentário se faz sentido ou não para você esse ponto que eu vou deixar, tá bom? Aqui eu marquei que Paulo começa nos falando sobre como devemos viver pelo Espírito, sabe? Paulo ele começa aqui falando que quando a gente vive pelo Espírito, nós não estamos mais debaixo da lei, e sim somos direcionados pelo Espírito de Deus. Sabe, que todos nós que aceitamos Jesus temos esse Espírito. E uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem parte com Cristo. Sabe, Paulo começa aqui falando sobre isso. E depois ele começa a discorrer os benefícios que aquele que tem o Espírito consegue. Sabe, que aqueles que têm o Espírito recebem algumas dádivas, e a primeira e melhor dádiva, sabe, a maior dádiva que todos nós podemos receber é que a partir do momento que nós aceitamos Cristo Jesus, a partir do momento que temos o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso ajudador, nós nos tornamos filhos de Deus, sabe, e ele até aqui fala que nós agora podemos chamar Deus de Abba Pai, sabe, Abba Pai é no grego um apelido carinhoso, é como se você estivesse chamando papai, meu papai, sabe? Então, agora nós, por possuirmos o Espírito Santo, por aceitarmos Jesus, nós nos tornamos justos e agora nós temos o Espírito Santo e podemos ter um contato, podemos novamente ter comunhão com Deus e nos tornamos filhos dele e podemos todos os dias olhar para o céu, olhar e saber e poder declarar que nós temos um Pai, que nós temos um Abba. E já que nós nos tornamos filhos, já que nós temos um Pai, mais uma condição que o Espírito Santo nos permite é que agora nós também nos tornamos herdeiros e co-herdeiros junto com Jesus Cristo, sabe? E aí ele ainda começa a falar mais que nós recebemos ainda uma herança futura, sabe? E que nada pode nos tirar essa herança futura, sabe? Que é participar da glória de Deus, sabe? É o que nós vamos da mesma maneira ter os nossos corpos glorificados na volta de Cristo e também participaremos, seremos participantes, receberemos, também contemplaremos a glória de Deus, sabe? E aqui Paulo também ele fala que nada pode nos afastar disso, sabe? E ele diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão debaixo desse propósito, sabe? Daqueles que vivem o propósito de Deus. E nada pode nos afastar disso, sabe? Em tudo, no medo, na dor, em qualquer situação que seja, nós podemos olhar e ver o amor de Deus se revelando em cada uma desses fatos, em cada um desses acontecimentos que podem se passar por nossa vida, sabe? Então o que Paulo quer nos explicar aqui é que nós somos filhos de Deus, sabe? E nenhuma situação pode nos afastar desse amor, sabe? Ele entregou seu filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que o amor dele nos alcance, para que o amor dele
nos preencha, sabe? Então hoje eu quero que você pense, sabe? Quando você sentiu medo, quando você sentiu dor, quando você passou por alguma tribulação, por algum problema, você se sentiu abandonado por Deus? Porque se você se sentiu, esse sentimento foi um sentimento errado, sabe? Porque todas as vezes, não importa a situação que estejamos, seja boa ou ruim, em todas essas situações, sabe? O único objetivo do Senhor é fazer com que o amor dele seja manifesto em nossa vida. Sabe? Então pense aí todas as vezes que você passou por uma situação desagradável e se sentiu abandonado por Deus. E reveja que você possa realmente se sentir amado por tudo que você está passando. Pois o amor de Deus se manifesta em todas as situações das nossas vidas. Tá bom? Então esse foi o ponto que eu pude absorver aqui desse texto. E agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se fez sentido ou não para você, se você consegue ou não enxergar esse ponto lendo Romanos capítulo 8. Tá bom? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.